dizendo que a grande eleição de 2026 é para o Senado. É para o Senado porque o Senado é muito importante para, eventualmente, com boas razões ou com más razões, e as razões que estavam sendo utilizadas até aqui eram bastante questionáveis, tirar ministro do Supremo. Claro. Né? Então, para eles é muito importante isso, porque não pode deixar de ser dito, o Supremo fez um papel forte, justificável e correto em muitas das decisões que tomou ao longo do governo Bolsonaro. Apesar de tudo isso que a gente falou, não dá para desconsiderar que certas decisões foram fundamentais para proteger a saúde pública, por exemplo. Isso. Né? E mesmo a democracia, em momentos em que tinha muita intenção golpista no Palácio do Planalto, e depois das eleições também, o Supremo bancou decisões que preservaram as instituições, né? Que as eleições foram válidas, Sim. não fraudadas. E Sim. né, o Poder Judiciário brasileiro assegurou, fez isso acontecer, e o Alexandre de Moraes era o presidente do TSE, que era a cara do Poder Judiciário brasileiro, garantindo que a eleição aconteceria, não seria fraudada e não cairia em descrédito depois que apresentasse o resultado. E durante, né? As votações também tomando algumas decisões. Com a questão da PRF, fazendo os bloqueios das estradas. Ele manda o Silvinei, né, que era o diretor da PRF lá. Enfim, foi muito tenso, muito central e um papel muito fundamental. As pessoas não lembram, mas foi tenso pra caramba, O dia da eleição foi muito tenso. Não sei se... Bom, eu acho que sim. Eu acho que essas eleições vão ser daí pra pior. Muito tenso. Tem tudo pra ser pelo menos... Com inteligência artificial, com vídeos falsos, com informações falsas, com terror aplicado. Não sei se briga na rua pra valer. Eu acho que vai ser... Eleições têm sido difíceis no Brasil. Principalmente porque ela vai ser pau a pau. Se fosse alguém tivesse muito à frente, eu não acreditaria. Mas do jeito que tá se encaminhando para a gente ter realmente essa briga de novo, família Bolsonaro e Lula, nossa. Sim. E aí você lembra, né, que teve na eleição o episódio Roberto Jefferson? O primeiro e depois Carla Zambelli. Que foi há dias da eleição, não foi? Foi. Acho que foi na semana anterior. Foi uma semana. É muito próximo. E ele disse Saiu armada no meio da rua, apontando a Bolsonaro disse aqui que ele perdeu a eleição por causa disso. Ele atribui, Aí eu falei, mas não foi por causa da urna fraudada? Ele falou, não, foi por causa dela. Ele nem percebeu que falou isso, mas ele falou aqui. Podem voltar. Então ele admite que os votos não vieram, né? Exato, ele admite. E coloca a culpa nela. E boa parte dos bolsonaristas colocam a culpa nela, realmente. Sim. E teve influência também, né? Claro. Eu acho que perdeu alguma parte de eleitores. Eles fazem os trackings, né? Que são aquelas pesquisas em tempo real, não sei se vocês quase. lembram, os trackings, pelo menos deles, que eles estavam anunciando, porque a gente estava falando direto com a equipe dele, com a equipe do Lula e tal, é que ele estava em ascendência. Antes do Zambelli, não estava? Sim, teve uma queda por causa do episódio. Exato. O Jefferson também, porque ele começa a muito tempo atacar... Antes, o Jefferson foi um pouco antes. Meses? Não. Semanas? Não, semanas. Cara, então foram duas foi na porradas. Reta, foi. Ele começa a atacar granada na viatura da polícia, né? E essa cena, né? Que ficou muito marcada, GTA, né? Muito. Total videogame, cara. E quem reagiu a isso foi o Alexandre de Moraes, né? Ele que estava na presidência do TSE em plantão permanente, né? E tinha proibido circulação de arma no final de semana da eleição. Isso foi sábado, a eleição foi no domingo, né? Então, não foi no sábado antes da eleição, não foi uma semana antes? Não. Foi uma semana antes, mas ele não foi na véspera? Não. Ah, tá. Não foi na véspera. Eu me confundi. Foi sexta ou sábado da semana anterior. Mas eu tinha essa sensação de que foi um dia antes também. Pareceu, foi muito maluco, né? Me muito pareceu, intenso. mas não é, né? O tempo ali estava girando em outro ritmo, né? Mas foi... eu lembro que foi num sábado, porque o Lula estava fazendo a última caminhada dele. Isso foi no final de semana. Porque depois tem o veto da legislação, você não pode fazer mais ato público. Então, tava o PT, a campanha do Lula inteira na Paulista, e isso aconteceu a poucas quadras de lá. Era o último fim de semana de campanha. E se não me engano, ele veio aqui antes disso acontecer. Então, ele veio uma semana antes. Ele veio uma quinta, eu acho que isso aconteceu no sábado, eu acho. Porque a gente não comentou sobre isso aqui no programa. Quem? O Bolsonaro. O Bolsonaro veio aqui. Veio como candidato a uma semana antes. Isso foi no segundo turno, certo? Então. Ele veio numa quinta e isso aconteceu no sábado, então. Entendi. E na outra semana era o Lula que vinha na terça. E ele veio? Não, desmarcou, de última hora. Desmarcaram no domingo.
Porque o Bolsonaro deu 2 milhões aqui, né? E o Lula tinha dado em outro podcast 1 milhão. Talvez eles tenham medido isso e falam, só vamos lá se a gente conseguir bater os 2 milhões ao vivo. Eu acho que foi isso. Não foi isso que foi me falado. Me ofereceram até, olha, ele pode ir no domingo. Eu falei, putz, mas aí a gente não tem tempo de anunciar nem nada. E eu tava no Rio Grande do Sul. Mas tem essa. Espero, né, Lula, que esse ano todos venham aqui, né? Com certeza. Pois mas foi tenso. Foi tenso esse segundo turno. Então é muito difícil e mais uma vez, ser o árbitro de um país que está em polvorosa. Pô, e tá nessa linha, né? Uma linha muito frágil. E não deixa de ter sido admirável o papel que a Justiça Eleitoral, que é um outro órgão ali conectado ao Supremo, mas também com outros tipos de ministros. Como que ele é conectado? Conectado ao Supremo é uma forma muito imprecisa de dizer. Mas tem hierarquia. Tem hierarquia. O Supremo Tribunal Federal está acima de tudo. Tá. Né? O TSE é o órgão mais alto da Justiça Eleitoral. Mas tem independência em relação ao STF ou não? Não, dependência não é a melhor palavra, mas tem ministros do STF que ocupam provisoriamente uma cadeira no TSE. 2 ministros mais E necessariamente a presidência. E necessariamente a presidência. Ou seja, é um sistema rotativo. Algum ministro do STF sempre estará sentando na presidência do TSE. E nesse caso, ele acumula 2 funções. Ele é ministro do STF e do TSE ao mesmo tempo. Na época, quem que era? Era o Alexandre de Moraes. Era? Era. Estava nos 2. Então, o que aconteceu em 2022 foi muito extraordinário. Né? Não só porque foi o ano que foi, mas por essa triangulação institucional que Alexandre de Moraes era capaz de fazer em razão dos numa assentos. Linha temporal que ele não tivesse esses cargos, eu não consigo imaginar, né? Que seria. Foi fruto do acaso. Né? Não é que ele impôs a nomeação dele. Não, era regulamentar. Era a ordem da cadeira mesmo. Era a vez dele. Pois é. Então ele estava no Supremo Tribunal Federal conduzindo casos muito importantes de investigação, de ameaças, de fake news, etc., que envolviam também eleições e vários grupos políticos. Ele estava ocupando a cadeira do TSE, que tem múltiplas funções, não só para organizar administrativamente as eleições, mas para decidir sobre todos os conflitos que uma eleição gera. E nessas 2 cadeiras, era impossível as coisas não se comunicarem, né? Então, nesse sentido, tinha conexão? Tinha, não é uma conexão propriamente jurídica, mas na prática as coisas se comunicavam. Tinham personagens que frequentavam as duas os inquéritos de fake news, né? O famoso inquérito das fake news com as coisas da eleição propriamente, enfim. E tinha adesão do Alexandre de Moraes. Uma hora com o chapéu do TSE, outra hora com o chapéu de ministro do STF. Isso não foi, por si só, irregular. Isso está correto, assim que funciona. Parecia estranho, mas está totalmente dentro do procedimento. Da regra do jogo. Mas vamos falar mais sobre o podcast, então, e esse seu trabalho de pesquisa em cima do Alexandre. Então, e aí quando a gente vive essas eleições com esse processo muito tenso e difícil de compreensão, mas facilmente identificável, que era um processo muito importante, né, na história do Brasil, a Trovão Mídia, que é uma produtora de podcasts também, me convida para fazer esse projeto, que seria contar, isso já era pós-eleição, né, a gente lança em outubro de 2020, agosto de 2023, ou julho, sei lá, então pouco tempo depois, para a gente contar a história dessa eleição através da atuação do Alexandre de Moraes. Então a gente recupera um pouco da história dele, toda essa trajetória, e como isso tudo é importante, porque ele cruza com Lewandowski na faculdade de Direito, mas cruza também no Supremo, né? Então são personagens que vão se reencontrando ao longo do tempo. E isso não é só um aspecto curioso e engraçado, isso mostra muito o que é o Poder Judiciário. Né? Aonde você tem que estar e quem você tem que ser, que perfil você tem que ter para frequentar e ser membro do judiciário. E aí a gente faz todo esse trabalho de tanto recuperar a trajetória, contar a história, descobrir casos, né, da trajetória no passado dele, como uma apuração também em tempo real das coisas que estavam acontecendo. Então a gente consegue recontar muito como foi a reação
desse momento com o Roberto Jefferson, por exemplo. O Cláudio Castro era o governador do Rio e ele estava ali, a polícia respondendo a ele, né, que é o organograma correto do governo do estado, mas aí eu descubro que o Alexandre de Moraes estava na linha com ele, e foi ele que deu a ideia, por exemplo, de cortar a energia elétrica da casa do Roberto Jefferson, que isso significaria que em algum tempo ele ia ter que acabar se entregando, ele não ia poder ficar na casa dele no escuro indefinidamente. Então você começa a entender um pouco também a personalidade, a inteligência política, a vocação para montar estratégia no calor da hora. E o conhecimento de como funciona a polícia, como funcionam essas situações de negociação de sequestro. Isso, né? Porque né, ele tinha, tanto como promotor, depois que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, lidado com isso. Ele tem gente nas polícias, né, pessoas com as quais ele pode trocar informação fundamental. Então foi muito importante essa trajetória dele, a expertise dele para lidar com aquelas situações que qualquer outro ministro do Supremo não se espera que tenha essas mesmas características. Sim, talvez tenha sido o grande tema da vida do Alexandre de Moraes como autoridade pública, não como pesquisador ou estudioso, segurança pública, né? Ele vem daí, né? Ele vem daí, ele não só foi secretário, teve um papel importante no tráfico de drogas, ministro da Justiça, etc., mas ele também participa de discussões de legislação, de segurança pública. Teve um momento que ele flertou com a própria política, estava incerto para onde ele ia, né? Ele era afiliado a um partido, etc., e participava muito das discussões de segurança pública. É a grande especialidade da vida dele. Né? A eleitoral foi por força das circunstâncias específicas dos últimos 5 anos. Né? Ele virou professor titular de direito eleitoral na faculdade. Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!